Eu só queria provar que ele mentia, mas a verdade me fez pedir perdão. Esta é a história de um momento em que a minha certeza, que parecia tão inabalável quanto as rochas que circundam a nossa pequena vila, se desfez em pó, revelando um abismo de ignorância que eu, em minha justiça cega, havia cavado com minhas próprias mãos. Eu só queria provar que ele mentia, que o homem que todos elogiavam, o recém-chegado que parecia ter a solução para todos os nossos problemas, era, no fundo, um impostor. Mas a verdade, a verdade, ela me atingiu com uma força que nenhuma das minhas pesquisas ou das minhas intuições mais aguçadas pôde prever. E o que era para ser um grito de triunfo se transformou em um sussurro embargado de desculpas, um pedido de perdão que até hoje ecoa em cada fibra do meu ser. Eu, Júlia, achei que estava caçando um lobo em pele de cordeiro, mas no fim, a ovelha fui eu. A Vila da Luz do Sol era o meu mundo. Um lugar pequeno, mas vibrante e aninhado entre colinas verdejantes e um mar azul turquesa que em dias de sol, cintilava como milhões de diamantes espalhados. Todos se conheciam. As fofocas corriam mais rápido que o vento. As histórias eram contadas e recontadas, ganhando novos contornos a cada boca que as repetia. Eu, Júlia, com meus 20 e poucos anos, uma espécie de detetive amadora da comunidade, sempre com o nariz enfiado em algum mistério local, ou tentando desvendar alguma injustiça. Minha paixão era a verdade. Eu a buscava com a ferocidade de um lobo e a obstinação de um cão de caça. Achava que tinha um faro especial para a mentira, que conseguia ver através das fachadas que as pessoas construíam. E essa crença era, em parte, alimentada pelas muitas vezes em que eu de fato desmascarei alguns pequenos segredos e algumas pequenas hipocrisias que, para o bem da comunidade, precisavam vir à tona. Era um tipo de justiça que eu sentia ser minha vocação. Há cerca de um ano, Rafael chegou à Vila da Luz do Sol. Um homem alto, de olhos claros e sorriso fácil, que irradiava uma aura de confiança e modernidade. Ele era um empreendedor no ramo de tecnologia, vindo da capital, e tinha um projeto ambicioso para a vila: construir um centro de inovação e pesquisa marinha, prometendo empregos, desenvolvimento e um futuro brilhante para a nossa pequena comunidade, que, embora charmosa, vivia estagnada há décadas. A princípio, todos o receberam de braços abertos. A prefeita Dona Aurora, uma mulher de fibra e visão, via em Rafael a esperança que a vila tanto precisava. Os comerciantes sonhavam com o aumento do turismo e do poder de compra local. Os jovens com a possibilidade de ficar na vila e não ter que partir em busca de oportunidades. Rafael era a estrela, o salvador, o visionário. Mas eu, com meu faro aguçado, senti algo de errado. Era uma pontada no estômago, uma sensação incômoda que não conseguia ignorar. Rafael era perfeito demais. Suas promessas eram grandiosas demais. Seu sorriso fácil demais. Ninguém era tão bom assim, não sem ter algo a esconder. Eu observava nas reuniões comunitárias. Ele falava com eloquência, usava termos técnicos que impressionavam os moradores, mas que para mim, soavam um tanto quanto vazios, um verniz de superficialidade. Ele não tinha sotaque local, o que por si só, não era um problema, mas adicionava a sua aura de estrangeiro, que me deixava em alerta. Os olhos dele por vezes desviavam-se rapidamente quando alguém fazia uma pergunta mais incisiva sobre os detalhes financeiros do projeto, ou sobre a origem de seus investidores. Pequenos detalhes que a maioria ignorava, mas que para mim, eram como bandeiras vermelhas tremulando ao vento. Minha amiga Sofia tentava me acalmar. Júlia, você está sendo paranoica. Rafael é um bom homem. Ele quer o bem da vila. Você precisa dar um tempo para ele. Sofia era a minha voz da razão, o meu contraponto calmo e ponderado. Ela acreditava na bondade intrínseca das pessoas, enquanto eu, com a minha experiência em desmascarar pequenas mentiras, era mais cética. Mas a desconfiança, uma vez plantada em meu coração, germinava e crescia com uma força incontrolável. Eu não conseguia ignorar os sinais, por mais sutis que fossem. Comecei minha investigação particular. Não era a primeira vez que eu fazia isso. Lembro-me do caso do encanador fantasma que cobrava por serviços não realizados, ou da vendedora de cosméticos milagrosos, que vendia produtos falsificados. Eu tinha um método. Primeiro, observação discreta. Depois, coleta de informações em fontes abertas. Por fim, se necessário, uma abordagem mais direta e investigativa. Para Rafael, eu sabia que precisaria de todo o meu arsenal. Minhas noites eram preenchidas por pesquisas incessantes. Revirava a internet, buscando informações sobre sua empresa na capital, sobre seu histórico profissional, sobre seu passado. Os resultados eram frustrantes.
Tudo que encontrava eram perfis profissionais impecáveis, artigos elogiosos sobre seus empreendimentos, entrevistas onde ele se apresentava como um self-made man, um visionário. Nenhuma mancha, nenhum escândalo, nenhum vestígio de fraude. Mas isso, para mim, era ainda mais suspeito. Quem poderia ser tão perfeito? Era uma fachada, eu tinha certeza. Comecei a questionar as pessoas. De forma sutil, é claro. Conversava com os moradores mais antigos, com os pescadores no cais, com os comerciantes locais. Perguntava sobre as interações deles com Rafael, sobre o que eles achavam do projeto. Todos o elogiavam. Ele é muito educado, Júlia. Sempre disposto a ajudar. Meu neto já conseguiu um estágio com ele. A prefeita está certa. Esse projeto vai mudar a vila para sempre. Rafael é um anjo. Os elogios eram unânimes, e para mim, isso só reforçava a minha suspeita. Era uma conspiração. Ele havia conquistado a todos. Mas havia uma pessoa que não se deixava levar tão facilmente. O velho Elias, o dono da única padaria da vila. Elias era um homem rabugento, com um coração de ouro e um senso de honestidade inabalável. Ele o observava com um olhar desconfiado, um olhar que eu conhecia bem, pois era muito parecido com o meu. Aquele Rafael, ele fala bonito, mas tem algo nos olhos dele que não me cheira bem, Júlia. Muito mistério, muita coisa escondida, Elias me confidenciou, enquanto eu comprava meu pão de queijo matinal. Ele evita certas conversas, muda de assunto quando o tema é a família dele. Nunca o vi com uma foto de família, um anel de casamento. Estranho, não é? Um homem bonito como ele, da idade dele, sem ninguém. As palavras de Elias reacenderam meu fogo investigativo. Ele evitava falar da família? Isso era um grande indício. Comecei a buscar por fotos de família, por registros de casamento, por qualquer coisa que conectasse Rafael a um passado que ele parecia querer esconder. Eu me tornei uma sombra. Seguia-o, discretamente, é claro. Anotava seus horários, seus locais de visita, as pessoas com quem ele se encontrava. Descobri que ele visitava regularmente uma casa antiga, um tanto quanto afastada da vila, que segundo os moradores estava abandonada há anos. O que ele fazia lá? Seria um local para reuniões secretas? Um esconderijo? Minha obsessão crescia a cada dia. Eu passava horas em meu computador, cruzando dados, analisando informações, montando um verdadeiro dossiê sobre Rafael. Meus amigos tentavam me puxar para a realidade, me lembravam de que eu tinha minha própria vida, meu trabalho, meus hobbies. Mas eu estava cega. Eu precisava provar que Rafael era um impostor, que suas promessas eram vazias, que a Vila da Luz do Sol estava sendo enganada. Eu já tinha um plano. Eu o exporia publicamente. Em uma das próximas reuniões comunitárias, eu apresentaria todas as minhas provas, todas as minhas desconfianças, todos os detalhes que eu havia coletado. Eu desmascararia Rafael diante de todos, e a vila finalmente veria a verdade. Eu era a heroína da história, a protetora da comunidade. Minha reputação de detetive da verdade seria cimentada para sempre. A semana anterior à reunião foi de pura adrenalina. Eu revisava meu dossiê incansavelmente e memorizava cada detalhe, cada data, cada nome. Queria que minha apresentação fosse impecável e irrefutável. Sentia a emoção da vitória, o prazer de ter a verdade em minhas mãos. Chegou o dia da reunião comunitária. O salão estava lotado. A prefeita Dona Aurora estava no palco, ao lado de Rafael, que com seu sorriso fácil, cumprimentava a todos. Eu estava sentada na primeira fila, meu dossiê em mãos, o coração batendo forte, mas com a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Dona Aurora começou a reunião, agradecendo a presença de todos e elogiando o progresso do projeto de Rafael. Depois passou a palavra a ele. Rafael começou a falar sobre os avanços, sobre os novos empregos criados, sobre as parcerias internacionais que havia firmado. Ele era eloquente, persuasivo, mas eu não conseguia mais me deixar levar por suas palavras. Eu via um impostor, o manipulador, o homem que estava prestes a ser desmascarado. Ele abriu para perguntas. Várias pessoas levantaram as mãos com elogios e questionamentos sobre detalhes técnicos. Rafael respondia a todos com paciência. Chegou a minha vez. Levantei a mão, meu coração martelando, mas a voz saiu firme. Rafael, eu comecei, minha voz ecoando pelo salão, eu tenho algumas perguntas sobre o seu passado, sobre a sua família, e sobre a sua real intenção com este projeto. Um burburinho começou no salão. Dona Aurora me olhou com uma expressão de surpresa e desaprovação. Rafael empalideceu visivelmente, mas manteve o sorriso. Júlia, você pode fazer as perguntas. Mas, por favor, seja respeitosa. Eu ignorei o aviso e comecei minha inquisição. Falei sobre os perfis perfeitos, sobre a falta de informações pessoais, sobre a casa abandonada que ele visitava.
Por que tanto mistério, Rafael? Por que você esconde sua vida pessoal da comunidade que você supostamente quer ajudar? Ele me olhou, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Seus olhos, antes tão claros, tornaram-se opacos, cheios de uma dor que eu nunca havia visto. A voz dele, que antes era tão segura, agora estava trêmula. Júlia, eu não queria que a minha história pessoal atrapalhasse o projeto. É um projeto tão importante para a vila. Eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim. A pena? Minha mente girava. O que ele estava dizendo? Ele hesitou por um momento, olhando para o chão. Depois, com um suspiro profundo, ergueu os olhos e me olhou diretamente. A verdade, que ele havia guardado com tanto cuidado, começou a se desvelar, palavra por palavra, como um véu que se ergue. A casa abandonada que você menciona, Júlia, é a minha casa. A casa onde eu cresci. Meus pais eram pescadores daqui. Mas quando eu era adolescente, minha mãe adoeceu gravemente. Ela precisava de um tratamento caro, que não existia na vila. Eu jurei a ela que a levaria para a capital, que ela teria o melhor tratamento. Mas não deu tempo. Ela morreu. E meu pai, ele não suportou a perda. Ele se afogou no mar, pouco tempo depois. Eu, um adolescente, vi meus pais irem embora, e me senti impotente. Jurei a mim mesmo que um dia voltaria para a vila, com os recursos e a tecnologia que eu não tive, para que nenhuma outra família passasse pelo que a minha passou. Aquele centro de inovação marinha, não é só por empregos. É para desenvolver tecnologias de monitoramento ambiental, de previsão de desastres naturais, de melhoria da pesca, mas também para atrair pesquisadores médicos, que possam trazer mais recursos para a saúde da vila. É o meu tributo a eles, a minha promessa cumprida. As palavras de Rafael ecoavam no salão, silenciando a todos. Meus perfis perfeitos na internet eram o resultado de anos de trabalho árduo e dedicação, uma forma de honrar a memória de seus pais, de construir uma base sólida para o seu projeto de vida. Ele não falava da família porque a dor era grande demais, porque o projeto era sua forma de lidar com o luto, de transformar a tragédia em algo construtivo. A casa abandonada não era um esconderijo. Era a sua história, o seu ponto de partida, o seu lembrete constante de sua promessa. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. O mundo ao meu redor girou de forma vertiginosa. Meu dossiê, minhas provas irrefutáveis, tudo se desfez em uma nuvem de poeira e vergonha. Eu não estava caçando um impostor. Eu estava caçando um homem que, em sua dor e em sua dedicação, havia escolhido o silêncio para proteger seu projeto, sua promessa. A verdade me atingiu com uma força que nenhuma das minhas pesquisas ou das minhas intuições mais aguçadas pôde prever. Meu rosto corou, o calor da vergonha subindo incontrolavelmente. A raiva que eu sentia de Rafael se transformou em uma raiva de mim mesma, de minha arrogância, de minha justiça cega. Eu havia julgado um homem sem conhecer sua história, sem entender a profundidade de sua dor. Eu havia tentado desmascarar um herói, um benfeitor, um homem que se sacrificava por um ideal nobre. Minhas certezas se desintegraram. O que era para ser um grito de triunfo se transformou em um sussurro embargado de desculpas, um pedido de perdão que até hoje ecoa em cada fibra do meu ser. O silêncio no salão era ensurdecedor, quebrado apenas pelos meus soluços. Levantei-me da cadeira, minhas pernas tremendo, meu olhar fixo em Rafael, que me observava com uma expressão de dor e talvez de compreensão. Rafael, eu sinto muito, eu gaguejei, as palavras presas na garganta, a voz embargada. Eu errei. Eu julguei. Eu fui injusta. Me perdoe. O pedido de perdão, proferido em público diante de toda a vila, foi o ato mais difícil e mais libertador da minha vida. Rafael, com a gentileza que eu havia confundido com superficialidade, apenas assentiu. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma melancolia profunda. Ele entendia a minha busca pela verdade, mesmo que eu a tivesse buscado da forma errada. A partir daquele dia, a vida na Vila da Luz do Sol mudou. E eu, Júlia, mudei com ela. A vergonha inicial me consumiu, mas, aos poucos, foi substituída por uma humildade genuína e um desejo ardente de fazer as coisas certas. O Centro de Inovação Marinha de Rafael se tornou um sucesso, trazendo prosperidade e esperança para a vila. Ele não era apenas um empreendedor. Era um filho da terra que havia voltado para honrar a memória de sua família, para cumprir uma promessa. Eu me juntei ao projeto de Rafael, não como investigadora, mas como voluntária. Usei minhas habilidades de organização e minha paixão pela comunidade para ajudar no que fosse preciso. Ele me aceitou sem ressentimentos, sem julgamentos, apenas com a mesma gentileza e compreensão que eu havia recebido em meu momento de maior vulnerabilidade.
A doutora Sofia, minha terapeuta, me ajudou a processar a culpa, a ver que meu erro, por mais doloroso que fosse, era uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Eu aprendi que a verdade é complexa, multifacetada, e que as aparências podem ser enganosas. Aprendi que nem todo mistério esconde uma maldade e que a justiça, para ser verdadeira, precisa ser temperada com empatia e compreensão. Rafael me ensinou que o silêncio, às vezes, é um ato de proteção, de dor, de amor. E eu, que só queria provar que ele mentia, descobri uma verdade sobre mim mesma, a verdade de que em minha busca cega pela verdade, eu havia quase destruído um homem bom e uma promessa de futuro. Mas, na sua revelação, encontrei o caminho para o meu próprio perdão e para a minha própria redenção. Aquele dia, o dia da reunião comunitária na Vila da Luz do Sol, reverberou na vida de cada morador, mas principalmente na minha. As palavras de Rafael, carregadas de uma história tão dolorosa e de um amor tão profundo, desarmaram a todos. O silêncio que se seguiu à sua revelação não foi de choque, mas de uma profunda vergonha coletiva, de um reconhecimento tácito de que havíamos todos, em algum grau, participado do julgamento precipitado, alimentando as fofocas e as desconfianças que eu, em minha cegueira, havia orquestrado. A minha própria busca por provas havia exposto a ferida de Rafael de uma forma cruel, e a dor em seus olhos, que eu antes interpretava como o pavor de um mentiroso, agora se mostrava como a resignação de um homem que via sua história mais íntima ser desnudada. Meu pedido de perdão público foi o ponto de virada, não apenas para mim, mas para a maneira como a vila começou a enxergar Rafael e, mais ainda, como começou a me enxergar. As pessoas que antes elogiavam minha perspicácia, agora viam a minha impetuosidade. O meu faro para a verdade, agora parecia um faro para o drama, para a intromissão. Eu senti o peso do meu erro, a dor do julgamento que eu havia tão facilmente infligido aos outros. Sofia, minha amiga, me abraçou forte depois da reunião. Ela não precisou dizer nada, seu abraço falava por si, carregado de perdão e apoio. Nos dias que se seguiram, a Vila da Luz do Sol parecia respirar um ar diferente. O projeto de Rafael, antes visto com um misto de esperança e ceticismo velado, agora era abraçado com uma paixão e um senso de comunidade renovados. As pessoas não queriam apenas os empregos, queriam fazer parte da promessa que Rafael havia feito à sua mãe. Queriam honrar a memória de seus pais, de sua própria maneira. Eu me afastei um pouco. Precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para curar a minha própria ferida de arrogância e presunção. A doutora Sofia, minha terapeuta, foi fundamental nesse período. Ela me ajudou a desconstruir a necessidade de ser a detetive da verdade, a entender que minha busca por justiça, embora bem intencionada, havia sido corrompida pela minha própria vaidade e pela crença de que eu sempre estava certa. A obsessão em provar que ele mentia era, na verdade, uma forma de eu me autoafirmar, de buscar reconhecimento na comunidade. Aprendi que a verdade nem sempre é o que parece e que, às vezes, as pessoas guardam segredos não por maldade, mas por fragilidade e por dor, por um amor que transcende a necessidade de explicações. Rafael, em seu silêncio, não estava mentindo, estava protegendo uma memória sagrada, uma promessa. A vergonha de ter sido tão presunçosa me consumia. Eu queria consertar as coisas, mas não sabia como. Foi o velho Elias, o padeiro, quem me deu a primeira chance. Júlia, ele me disse um dia, quando fui à padaria com o rosto ainda marcado pela tristeza, Rafael é um bom homem. E você é uma boa moça, mas errou feio. Agora, a única forma de consertar é ajudando. Ele precisa de mãos, não de críticos. E Elias tinha razão. A partir daquele dia, comecei a me envolver no projeto de Rafael, mas de uma forma completamente diferente. Não como a investigadora sagaz, mas como uma humilde aprendiz, uma voluntária dedicada. Usei minhas habilidades de organização e minha paixão pela comunidade para ajudar no que fosse preciso. Organizava documentos, ajudava na comunicação com os moradores, coordenava pequenos grupos de voluntários. Comecei do zero, reconstruindo a minha reputação, tijolo por tijolo, gesto por gesto. Rafael, para minha surpresa e alívio, me aceitou sem ressentimentos, sem julgamentos. Ele via a minha sinceridade, a minha humildade. Houve um dia em que ele se aproximou de mim, enquanto eu organizava os arquivos de parcerias com fornecedores. Júlia, ele disse, com a voz calma, eu entendo o que você fez. Entendo a sua busca pela verdade. Mas às vezes a verdade é mais complexa do que os fatos que buscamos. Ele estendeu a mão. Vamos trabalhar juntos. A vila precisa de todos nós. O aperto de sua mão foi um selo de perdão, um recomeço. O Centro de Inovação Marinha, batizado de Farol da Esperança, tornou-se um sucesso estrondoso.
trouxe não apenas empregos, mas um novo senso de orgulho e propósito para a Vila da Luz do Sol. Jovens que antes partiam, agora viam um futuro ali. Famílias inteiras se beneficiavam da pesquisa em aquicultura sustentável, da tecnologia de alerta para pescadores. Rafael, com seu sorriso fácil e sua dedicação inabalável, era o líder que a vila precisava. Minha relação com Rafael evoluiu para uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e uma compreensão que ia além das palavras. Eu via não apenas como um empreendedor, mas como filho que havia transformado sua dor em uma promessa cumprida. E ele me via não como a investigadora impulsiva, mas como a mulher que, em sua vulnerabilidade, havia encontrado a humildade para crescer e aprender. A doutora Sofia me ajudou a ver que a minha busca por provar que ele mentia não era apenas sobre Rafael, era sobre a minha própria necessidade de controle, de certezas. Era sobre o medo de ser enganada, de ser vulnerável. Ao me confrontar com a verdade sobre Rafael, eu fui forçada a confrontar a verdade sobre mim mesma. E essa foi a maior lição de todas. Eu, Júlia, continuei na vila, trabalhando incansavelmente no Farol da Esperança. Usei minhas habilidades de análise e pesquisa não para desmascarar, mas para construir, para aprimorar, para colaborar. Minha reputação mudou. De detetive da verdade, eu me tornei a construtora de pontes, a colaboradora incansável. As pessoas que antes se esquivavam, agora me procuravam com seus problemas, com suas ideias, com seus sonhos. A experiência me ensinou que a vida é cheia de nuances, de histórias não contadas, de verdades que se revelam de formas inesperadas. Aprendi a ouvir com o coração, a olhar além das aparências, a questionar minhas próprias certezas. Aquele dia em que eu só queria provar que ele mentia foi o dia em que a verdade me fez pedir perdão, e ao fazê-lo, me abriu para um novo mundo de empatia, de humildade e de uma conexão humana que eu nunca havia experimentado antes. A Vila da Luz do Sol, com o Farol da Esperança cintilando à beira-mar, tornou-se um símbolo de resiliência, de transformação, de perdão. E eu, Júlia, a mulher que um dia acreditou ter todas as respostas, aprendi que a jornada mais importante não é a de desmascarar os outros, mas a de desmascarar a si mesma, de aceitar as próprias falhas e de encontrar a verdadeira força na humildade e na capacidade de amar e perdoar. Rafael, com sua história, me deu a chance de reescrever a minha, não com mentiras, mas com a verdade que me libertou. Aquele dia fatídico da reunião comunitária se tornou uma espécie de mito local na Vila da Luz do Sol. Um conto de advertência sobre julgamentos precipitados e a complexidade da condição humana. A história de Rafael, em sua dolorosa honestidade, transformou a percepção de todos. O Farol da Esperança, o centro de inovação marinha que ele idealizou, não era apenas um prédio novo ou uma fonte de empregos. Era um monumento à resiliência humana, uma materialização da promessa de um filho à sua mãe e um lembrete constante de que a maior força de uma comunidade reside na sua capacidade de acolher, de compreender e de perdoar. Minha jornada de redenção na vila foi gradual, mas profunda. Cada pequeno gesto de colaboração, cada projeto voluntário em que me engajei, cada conversa sincera que tive com um morador que antes me via com desconfiança, era um tijolo na reconstrução da minha reputação. Usei minhas habilidades de pesquisa e análise que antes eram direcionadas a desmascarar, para aprofundar o conhecimento sobre a história e as necessidades da vila. Ajudei a organizar o acervo histórico local, a digitalizar documentos antigos, a mapear as riquezas naturais da região para o desenvolvimento de um ecoturismo responsável e inclusivo. Minha mente, antes focada na caça à mentira, agora se dedicava a construir narrativas de esperança e progresso. Rafael e eu construímos uma amizade sólida e inquebrável. Nosso elo, forjado na diversidade e na revelação da verdade, era de um respeito mútuo profundo. Ele nunca me lembrou do meu erro com rancor, apenas com uma gentileza que me ensinou mais sobre perdão do que qualquer livro. Nossas conversas se tornaram longas, abrangendo desde os desafios técnicos do Farol da Esperança até as filosofias de vida e as complexidades da alma humana. Ele me contou mais sobre seus pais, sobre o vazio que eles deixaram e a força que ele encontrou em sua promessa. Eu, por minha vez, compartilhei minhas próprias inseguranças, meus medos de não ser boa o suficiente, a origem da minha necessidade de provar que estava sempre certa. Acreditava que se eu fosse a detetive da verdade, ninguém poderia me enganar ou me machucar, uma armadura que no fim me isolou. O Farol da Esperança floresceu. Com o tempo, o centro atraiu cientistas, pesquisadores e investidores que compartilhavam a visão de Rafael de um futuro mais sustentável para as comunidades costeiras. Novos empregos foram criados, a economia local se revitalizou e a vila se tornou um modelo de desenvolvimento equilibrado entre tradição e inovação.
As tecnologias desenvolvidas ali ajudaram a prever tempestades, a proteger a fauna marinha e a aprimorar as técnicas de pesca, beneficiando diretamente os pescadores locais, muitos dos quais eram amigos de infância dos pais de Rafael. Minha relação com Sofia também se fortaleceu. Ela foi a minha maior confidente e a minha voz da razão durante todo o processo. Ela me lembrava constantemente da importância da empatia e da compaixão, valores que ela prezava acima de tudo. Juntas começamos um pequeno projeto social na vila, oferecendo aulas de alfabetização digital para os idosos e workshops de desenvolvimento de projetos para os jovens, estimulando-os a buscar suas próprias verdades e a construir seus próprios futuros, sem a necessidade de provar nada a ninguém. A doutora Sofia, minha terapeuta, continuou sendo um pilar fundamental na minha jornada. Ela me ajudou a entender que minha busca por controle e por certezas inabaláveis era uma forma de lidar com a insegurança e o medo da vulnerabilidade. A mentira de Rafael que eu tanto queria desmascarar foi, no fundo, o catalisador para eu desmascarar a mim mesma, para olhar para dentro e confrontar minhas próprias sombras. A terapia me ensinou que o perdão, o mais difícil de todos os perdões, é o auto-perdão, e que a verdadeira força não está em nunca errar, mas em reconhecer o erro, assumir a responsabilidade e aprender a crescer com ele. Hoje, a Vila da Luz do Sol é um lugar diferente. Não é perfeita, nenhuma comunidade é. Mas é um lugar onde as pessoas aprenderam a olhar além das aparências, a ouvir com o coração e a valorizar as histórias não contadas. Rafael, com sua visão e seu amor, é um líder respeitado e amado. E eu, Júlia, a ex-detetive da verdade, sou uma parte integrante e valorizada dessa comunidade, não por ter desmascarado alguém, mas por ter aprendido a me desmascarar, a ser vulnerável, a pedir perdão e a construir um futuro baseado na compreensão mútua. Quando olho para trás, para aquele dia fatídico em que eu só queria provar que ele mentia, sinto uma pontada de vergonha, mas também uma imensa gratidão. A verdade, revelada de forma tão dolorosa, me fez pedir perdão, e ao fazê-lo me libertou. Libertou-me da prisão da minha própria presunção, da necessidade de estar sempre certa, da armadura da minha pseudo-justiça. Eu aprendi que a vida é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de alegria e tristeza, de triunfo e erro, de verdade e silêncio. E que a beleza dessa tapeçaria reside justamente nas suas imperfeições, nas suas nuances, nas histórias que se revelam quando nos permitimos ver o mundo com o coração aberto. Minha história não é apenas sobre Rafael ou sobre a Vila da Luz do Sol, é sobre a jornada universal de autodescoberta. É sobre como, às vezes, os maiores inimigos não são aqueles que tentamos desmascarar, mas os preconceitos e as certezas inabaláveis que carregamos dentro de nós. E é sobre como o ato de pedir perdão, por mais humilhante que seja, pode ser o primeiro passo para a nossa própria redenção, para a construção de uma vida mais autêntica, mais significativa e mais humana. E essa é a verdade que me transformou para sempre.